Paz e graça a todos, tudo bem? Que essa paz e graça esteja no seu coração. É o que eu desejo de coração sincero. E é por isso que eu gravo esses vídeos. Dedico um pouco dessa minha breve existência para perpetuar aqui no YouTube, nas plataformas digitais, esses vídeos. Pois a sua vida é importante para Deus, para mim e para esse cosmo-universo chamado Igreja, que encontrará Cristo no último dia para se reunir em um só rebanho e teremos um só pastor, um só líder final. Ok? Espero que sua vida seja boa, que a sua vida seja longânima, pacienciosa, tenha inteligência emocional, sabedoria, espiritualidade para vencer os dissabores dessa vida. Bem, essa série é a série Segredos da CCB, vocês já conhecem. São vídeos que contam tudo sobre doutrina, comportamento, maluquices e todo tipo de heresia e também coisas estranhas e até mesmo engraçadas que acontecem em congregação cristã no Brasil e dissidências. Porém, essa série é muito mais voltada à própria congregação cristã no Brasil. Qual que é o tema hoje? Para ser mais breve, o tema é a cruz de Cristo, o horror da cruz para os CCBanos. Se você está visitando a congregação, não conhece ela, ou você já é um adepto, né, de nato, seja de família ou não da CCB, você sabe que o CCBano, ele odeia a cruz de Cristo. O símbolo da cruz, em que Jesus morreu, é odiado, é desprezado, é visto de má fé, de má forma, é visto com mau olho. O CCBano, ele odeia a cruz, ele tem horror à cruz. E ele dá explicações tão esdrúxulas que provam para mim e para você o quanto o CCBano, ele é analfabeto bíblico, não conhece as escrituras, o sentido e o significado da mensagem da cruz, tá bom? Para o CCBano, a cruz não é nada mais, nada menos como uma faca, uma arma branca que pode matar pessoas. Mas o CCBano se esquece, o adepto da CCB esquece, que com uma caneta a gente também pode matar uma pessoa. Entendeu? Eles têm essa percepção ruim da cruz. Eles creem que a cruz é simplesmente um objeto de maldição, um objeto de tortura e de martírio, uma arma. Porém, eles não entendem a mensagem da cruz. E aí se cumpre uma profecia bíblica, não profecia, mas um texto bíblico se encaixa na atual condição dos CCBanos, dos adeptos da CCB. Porém, eu vou contar para vocês hoje um segredo que muitos não sabem da CCB. E antes de eu contar esse segredo, eu vou dizer para vocês qual é a desculpa esfarrapada que a CCB, os CCBanos dão para a cruz de Cristo e esse horror que eles têm a ela. Qual é o significado da cruz para nós cristãos? A cruz é um símbolo universal, né? Independente se tiver Jesus morto nessa cruz ou ela só vazia, ela representa Jesus morreu por mim e por você. Por mim e por você, por toda a humanidade, Jesus morreu. E como é que ele morreu? Foi martirizado. E por que foi martirizado? Porque se entregou. Ele não se negou a si mesmo. Ele não reagiu. Ele foi sacrifício perfeito. Ele quebrou a maldição que havia sobre nós. Ele aboliu aquele pacto da queda e começa ali o tempo da graça. Ele ressuscita e a cruz vazia para nós cristãos simboliza a vitória. Cristo não está mais lá, a cruz está vazia, simboliza que ele já venceu a morte. A cruz com Cristo crucificado, que os católicos muitos usam e algumas igrejas também usam, é um símbolo para chocar você, mostrar o quanto você, né, é miserável, pobre, cego e nu. E olha o que fizeram com Jesus, olha o que fizeram com ele numa cruz, sendo que você, nós estaríamos lá, era o nosso lugar, sofrer aquilo, e não ele, que era puro, imaculado, sem culpa nenhuma, certo? Então a cruz, para nós cristãos, ela é um símbolo de vitória, é um símbolo de comunicação. Aonde a gente for no mundo, indiferente da religião daquele povo e da linguagem, do idioma, se ele tiver uma cruz ali, numa parede, num muro ou num templo, saberão-se que ali, né,
Saber-se-á que ali é um templo cristão, pessoas que acreditam no Jesus Cristo que morreu. Tá bom? Muito bem. O CCBano não vê dessa forma. Ele acha que a cruz é um objeto de morte, de martírio, uma arma. E qual que é a desculpa esfarrapada que eles dão? Dão a seguinte desculpa. Irmão, se a tua mãe, teu pai está morto no caixão, você vai lá e bate uma foto e anda com essa foto pendurada no pescoço? Gente, o que eu escutei disso nesses 20 anos, nos últimos 25 anos, eu escuto direto. Você já escutou essa frase? Essa desculpa esfarrapada que o CCBano dá? Outra desculpa, quando a cruz está vazia. Essas igrejas têm a cruz vazia lá, a cruz, né? Isso é coisa de seita, eles falam, né? Porque é a mesma coisa que botar uma espada lá, um revólver, uma faca. Eles falam revólver, né? Quer dizer, eles compararam a cruz como uma arma. E depois, eles têm uma terceira colocação, muito mal colocada também, muito infeliz por sua natureza, que diz assim: pois foi nessa cruz, nessa coisa aí, nessa porcaria, que o meu Jesus morreu. E vejam, aí dá a entender, em linguagem subliminar, que o CCBano não entendeu a mensagem da cruz. Que o CCBano não entendeu que Jesus morreu porque ele quis. Como se Jesus fosse um coitadinho. Para a congregação cristã no Brasil, ministério, congregação, que passa esses ensinamentos para os mais novos, e as pessoas passam boca a boca, Jesus Cristo é um coitado, um coitadinho, que foi assassinado. É isso a cabeça do CCBano. Eles não entendem a mensagem da cruz. E aí se cumpre aquela passagem bíblica que está no primeiro capítulo de Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 1, do versículo 18 até o 28, que diz assim, ó: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Existem muitas traduções. As mais fiéis falam dessa forma: a mensagem da cruz, pois nós sabemos que a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que perecem. Cobre aí, custa aí colocar para vocês um pequeno segredo. A congregação usa a tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, 1948, tá? Que diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas o texto mais fiel diz: a mensagem da cruz, o que ela significa, é loucura para os que estão se perdendo, os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. É isso que está escrito. Então esse é um segredinho que tem aí na mensagem bíblica, que a congregação alterou e altera usando a tradução Ferreira de Almeida. Mas qual que é o segredo que tem aí nesse vídeo? Que muitos não sabem. Apesar de o CCBano ter horror à cruz, saiba que nos inários da CCB tinha uma cruz. E sabe aonde? Vocês viram aí na capa do vídeo? Vejam aí na capa do vídeo, na thumbnail, né, capa do vídeo, né? Tinha uma cruz, né, na capa, segredo de CCB, e tinha uma página com uma cruz. Então, aquelas palavras, está escrito assim: hinos para jovens, hinos espirituais para jovens, hinos espirituais para jovens. Essa página está no inário da CCB. Estava, né? Que a CCB retirou isso. Originalmente, o de Chicago era assim, o do inário inglês é assim, o do inário italiano era assim, e no Brasil também foi permitido que fosse publicado e colocado essa arte gráfica. Uma cruz, tinha sim uma cruz no inário da CCB, e eles retiraram. Sabia disso? Você não sabia disso, minha irmã? Vocês já escutaram desculpas esfarrapadas sobre a cruz? Deixa aqui um comentário no vídeo, tá bom? Se você já escutou comentários assim sobre a cruz, quais as desculpas esfarrapadas sobre a cruz. E deixa também um comentário aqui, meu querido, minha querida, se você sabia que tinha uma cruz no inário da CCB. Tá certo? Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo da série Os Segredos da CCB. E que Deus abençoe a sua vida com mais sabedoria espiritual a cada dia. Deus os abençoe.